Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E hoje a gente vai falar sobre um tema que diz respeito, pessoal, a muitas famílias. A saúde dos idosos. Pois é, o nosso bate-papo aqui hoje vai além do nosso corpo físico, diz respeito ao bem-estar emocional, social e, inclusive, gente, jurídico. Se a gente levar em conta o quanto a nossa população tem envelhecido, isso em nível global e olhando aqui para o nosso Brasil, a expectativa de vida, ela partiu ali, segundo dados do IBGE, de 2010, nós tínhamos uma expectativa de vida em torno de 73 anos e 4 meses. E em 2023, fomos para 76 anos e 4 meses. Se a gente parar para pensar que antigamente, 40 anos de idade já era considerado uma pessoa mais velha, uma pessoa ali iniciando essa fase idosa, né, a melhor idade, agora a gente vive uma realidade bem diferente. Só que envelhecer envolve aí uma série de desafios, principalmente lidar com questões de doenças crônicas, acessibilidade, mobilidade. O nosso bate-papo de hoje, então, promete ser riquíssimo. Então, te convido, é claro, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Te convido a convidar outras pessoas que também precisam receber informação a respeito deste tema que é tão necessário. Encaminha pra gente, é claro, a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Aproveite, porque esta consulta foi marcada para você, então aproveite, é claro, o seu espaço. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento no nosso Instagram, que é @consultaodoutor.hittv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Qual você acha que é o maior desafio quando a gente fala em cuidar bem de um idoso? Lidar com a falta de informação e o apoio jurídico sobre direitos e decisões legais, identificar e agir diante de situações de negligência ou abuso, ou conseguir manter a saúde física e emocional do idoso no dia a dia, ou então a última alternativa é garantir o respeito, a autonomia sem colocar em risco a segurança. Clica lá na alternativa que você considera um dos grandes desafios e que a gente precisa olhar e falar mais sobre isso. Agora, então, eu aproveito para te apresentar quem são os nossos convidados dessa tarde na tela. Maria Bethânia, advogada, com 10 anos de atuação, escolheu o direito por amor à justiça e também pelo desejo genuíno de fazer a diferença na vida das pessoas. Persistente e comprometida, acredita que advogar vai além do conhecimento técnico. Exige coragem, constância e também integridade. Enxerga como grande desafio enfrentar as falhas do sistema jurídico, mantendo a ética e a resiliência para continuar acreditando em um direito mais efetivo e também humano. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito do Ricardo Sadriano, que é médico de família. Com 18 anos de carreira, foi movido pelo desejo de cuidar das pessoas e promover saúde de forma integral. Escolheu a medicina da família por permitir um acompanhamento completo do paciente e unir prevenção, cura e também qualidade de vida. Seu diferencial é aliar ciência e empatia para oferecer um cuidado humano e personalizado. Enfrenta como desafio a resistência dos pacientes em mudar hábitos, acreditando que transformar essa mentalidade exige paciência, persistência e boa comunicação. Doutores, sejam muito bem-vindos ao nosso Consulta ao Doutor. Obrigada, Dani. Muito bom estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua disponibilidade, do doutor também, de estarem aqui com a gente para compartilhar, claro, todo o conhecimento de vocês. Vamos lá, queria começar entendendo, doutor, um médico da família, qual que é a atuação dele, a importância dele nesse cuidado? A gente pode chamar ele de um especialista em gente, em pessoas? Foi, isso mesmo. É uma definição, né? A medicina de família é uma especialidade médica, assim como a cardiologia, gastroenterologia, a pediatria, e é pouco conhecida aqui no Brasil. Embora seja a base do sistema de saúde do Brasil, né, o SUS, todas as pessoas que entram no sistema único de saúde do SUS, eles têm que passar por um médico de família. Então, o médico de família tem essa capacidade de coordenar o cuidado. Então, a gente acompanha desde bebezinho até os últimos momentos de vida em cuidados paliativos. E a atuação principal é essa: promoção, prevenção, mas também tratamento das doenças, principalmente das doenças crônicas mais prevalentes, hipertensão, diabetes, e aí a gente entra muito nessa população, né, mais envelhecida. Exatamente. Vocês entenderam, pessoal, a abrangência desse tipo de especialidade no cuidado, tanto
com a pessoa, né, que você acompanha ali nas diversas fases, quanto também com os familiares, não é? Então é um médico ali da nossa confiança, que conhece muito a respeito da gente. E como você bem definiu, né, cuida da pessoa. Então a gente não cuida de um órgão específico, do coração, do estômago, a gente cuida da pessoa como um todo. E isso engloba, além da parte física, a parte mental e orientações espirituais também. Muito bacana. E doutora Maria Bethânia, como eu estava comentando aqui no início, na minha abertura, a gente tem vivido mais, a nossa expectativa de vida tem aumentado isso ao longo dos anos. Só que isso aí envolve também uma série de desafios, principalmente quando a gente pensa em políticas públicas para garantir acesso a uma saúde de qualidade, a exames preventivos, sem contar, é claro, nas mudanças do estilo de vida que muitas vezes se tornam um pouco inviáveis quando a gente fala do acesso a alimentos de qualidade, né? Uma alimentação boa e tudo mais, o famoso desembalar menos e descascar mais. Então, eu queria entender quais são os grandes desafios que a gente vive quando a gente pensa em políticas públicas focadas nessa melhor idade, né? E nos desafios do envelhecimento. Sim, eu sou especialista no direito público, então minha área de atuação ela é muito abrangente, direto com a administração pública, né? E eu vejo muita deficiência, sabe, Dani? Muito embora a nossa Constituição, ela prometa tudo isso, ela prometa a dignidade, ela prometa a moradia, prometa a educação, ela prometa uma alimentação, que é a dignidade da pessoa humana. Então, eu vejo muito carente isso. Tá. Então, o que se percebe, do meu humilde ponto de vista jurídico, é que a administração pública, que é o Estado em si, ele não entrega o que a Constituição prometeu para essa sociedade e acaba repercutindo essa ausência, esta falha do Estado muito na velhice. Então, o que eu percebo são muitos idosos que não têm acesso à saúde adequada, especialmente quando chega uma doença, por exemplo, uma doença degenerativa. Então, esse idoso, ele acaba sofrendo muito por conta disso. Então, mesmo outra doença mais grave, que necessite de um tratamento mais complexo, né? Esse idoso não tem. Mas, retroagindo, não é apenas o idoso, é a sociedade como um todo. Mas o idoso é quem mais sofre, porque à medida que nós avançamos na idade, que a sociedade avança na idade, são que as patologias tendem a surgir, né? E seria nesse exato momento que mais precisariam do socorro do Estado. Infelizmente, o Estado não está entregando a promessa que a sociedade teve. E quando a gente pensa principalmente nos planos de saúde, né, pensando aí nessa questão privada, quando ao longo da vida a gente paga o plano de saúde para que a gente não precise utilizá-lo, mas que a gente tenha ele ali. E, obviamente, conforme a gente vai passando o tempo, né, com a avançada idade, a gente acaba precisando utilizá-lo mais. E aí ele vai ficando cada vez mais difícil, mais pesado para o bolso. É uma conta ali que não fecha, não é? Isso nós já estamos falando de uma operadora de saúde privada, mas que presta um serviço público. Se presta o serviço público é porque ela foi autorizada para tanto. Todavia, a saúde ainda é carente, porque o que eu percebo, né, uma das minhas especializações, né, eu sou especialista em direito público e o direito médico. É exatamente também essa carência em relação à própria operadora de saúde. No momento da doença, especialmente uma doença mais grave, o consumidor, ele não tem o total socorro dessa operadora. Então, tem o custeio, paga muito caro por isso e não tem a contrapartida que ele necessita no momento da doença. Então, muitas vezes nós vemos, o doutor, com certeza ele vai entender o que eu estou falando, o paciente, ele tem, por parte dessa operadora, um tratamento paliativo. Ele não tem o tratamento adequado, necessário para que ele tenha a cura da doença. Ele recebe tratamento paliativo. E aí sempre vem a necessidade de judicializar a questão. Então, isso tem aumentado muito as ações judiciais em desfavor de operadoras de saúde, até mesmo do Estado também, para que pacientes com doenças mais graves recebam o tratamento adequado, que seja capaz de ofertar a cura, ou ao menos tentar,
porque além de consagrar a vida, né? A vida é a base da nossa Constituição Federal. Então, também as pessoas têm o direito de permanecerem vivas. Então, essa cura, ela contempla faz parte desse direito de permanecer vida. Uma vida é a base do nosso ordenamento jurídico. Exatamente. Queria um complemento, né? Então, você falou muito dessa dificuldade do tratamento no momento em que adoece. Mas existe também uma dificuldade, né? E aí existe uma falha dos entes públicos no sentido da gente garantir uma saúde adequada ao longo da vida. Por exemplo, existem espaços de convivência para os idosos, né, praticar atividade física, para os idosos praticar socialização. Então, a gente tem uma falta não só na questão do tratamento, mas também em oferecer condições para que se tenha uma saúde e um envelhecimento mais adequado. Queria, doutor, o seu ponto de vista com relação às grandes doenças, é claro, que acometem a nossa população ao longo do tempo. A gente tem aí as doenças crônicas, certo? A gente também tem problemas agudos que são decorrentes de causas externas, né? E o agravamento também das condições crônicas. O que mais você pontua para a gente como os grandes vilões aí quando a gente fala da saúde no idoso? É assim, as doenças crônicas são o máximo aí, a mais prevalente nessa faixa etária e hoje em dia em população mais jovem também. E uma coisa que é importante da gente frisar é que assim, as doenças crônicas, elas são sensíveis, elas respondem em 80% ou mais delas a mudanças do estilo de vida. Então são doenças que elas se desenvolvem por conta de falha nessa questão do estilo de vida. Então quando a gente fala nisso, o que é? Você já trouxe a questão da alimentação, a atividade física, o uso de substâncias de abuso, o cigarro, o álcool. Tem um ponto muito importante que são qualidades de relacionamento. Um dos maiores estudos da área médica que já aconteceu, que é um estudo de Harvard, eles seguiram as pessoas ao longo da vida, os estudantes, então seguiram por 50, 60, 70 anos, e eles viram que aqueles que sobreviveram com mais saúde, que chegaram ao envelhecimento de uma forma mais ativa, conseguindo intervir positivamente na vida deles, foram aqueles que mantiveram mais relacionamentos sociais. Então, essa questão do relacionamento, de ter amigo, de visitar as pessoas, de conversar, isso é fundamental. Acho que isso é uma base de um envelhecimento saudável. Né? E aí você trouxe, né, as condições crônicas que se agravam. E aí o médico de família tem esse papel de ser o coordenador do cuidado. Administrar esse envelhecimento, né? Isso, administrar esse envelhecimento. Então, por exemplo, o paciente começa a passar com vários médicos e aí ele começa a usar muitos remédios. Isso para o idoso é um grande problema, que chama polifarmácia. Existe interação de medicamentos. E aí você vai no médico, ele não sabe quais são os remédios que você está tomando do outro médico. Isso pode levar a consequências. Quantos pacientes chegam no seu consultório contando quais são os remédios que ele toma, lembrando de todos Isso também é um grande problema. É muito difícil, muito difícil. Então, ou não traz a receita, ou fala, toma aquele comprimidinho branco e que você vai saber lembra, como é o comprimidinho branco. São brancos, né? E muitas pessoas também acham, né, que suplemento não é medicamento. Sim. E acham que a interação não risco. Existe. Exato. E a polifarmácia é um grande risco para o idoso, risco de quedas, enfim. Queria que você pontuasse para a gente um pouquinho sobre quais são as doenças mais significativas e que muitas vezes, por serem silenciosas, são diagnosticadas mais lá na frente e que esse tempo aí de diagnóstico poderia ter interferido, é claro, num desfecho um pouquinho melhor ou não. Hipertensão e diabetes acho que são um exemplo clássico nisso, porque são doenças silenciosas e muitas vezes vem daí também uma grande dificuldade de fazer o tratamento. Então a pessoa, não estou sentindo nada, por qual motivo que eu vou tomar meu medicamento, né? Então, isso é um dos grandes desafios. E aí, são doenças que estão implicadas no desenvolvimento de eventos drásticos. Então, hipertensão, diabetes e obesidade são fatores de risco para infarto, para AVC e até para quadro demencial. Então, acho que essas são um pilar aí do envelhecimento do idoso, são hipertensão, diabetes e obesidade. E, em paralelo, né, a gente tem percebido o aumento cada vez mais crescente dos casos de câncer. Isso mesmo, uma população mais jovem tem sido diagnosticado câncer na população mais jovem. Você tocou num ponto que é com relação ao quadro demencial, né? E aí eu queria entender, quando começa esse rastreio? É a partir de uma queixa que inicia-se essa investigação ou é a partir da idade do paciente que aí alguns exames são determinantes e importantes de serem feitos a critério preventivo também? Sim, ótima pergunta essa. Existe um processo que chama avaliação multidimensional do idoso.
Então, o que seria essa avaliação multidimensional do idoso? Você vai avaliar todas as esferas de vida dele. E como que é feito isso? Através de questionários. Então, vão ter questionários para avaliar hábitos, ações de vida que ele consegue desempenhar ou não consegue desempenhar. Vão ser feitos questionários para avaliação de memória. Então, tem um teste chamado Mini-Mental. Então, você vai fazer uma avaliação breve do quadro de memória desse idoso. Existe teste de força, então você pede para o idoso apertar. Existe um teste que chama levante e ande. Então, eu meço o momento em que o idoso levanta, vai até determinado momento, senta e volta. Então, tem um tempo que a gente vai quantificar com relação a isso. Visão é uma coisa que é muito importante de avaliar. E audição. A audição, então, a perda auditiva, ela está associada a 5 vezes maior risco de desenvolver demência. Então, é um fator, porque também começa a não socializar, começa a não conversar com as pessoas e vive mais um isolamento. E essa é uma questão que poucas pessoas associam, não é? Essa então, relação da audição com o desenvolvimento que aí não começa a não escutar, começa a ficar mais de canto, começa a perder o interesse das suas atividades. Então, existe essa avaliação que é feita para todos os idosos. E, claro, a gente tem que levar em conta, no quadro demencial, o que é trazido pelos familiares. Porque às vezes a pessoa não tem essa percepção de que está perdendo a memória, de que está sendo repetitivo. E aí o que o familiar traz, isso é muito importante. A gente valoriza muito quem convive com o idoso, está esquecendo, sabia fazer arroz, não consegue mais fazer, está queimando o arroz. Então isso são sinais aí para o médico para se atentar nessa investigação dos quadros demenciais. É uma necessidade que, por exemplo, o familiar, uma pessoa do convívio do idoso participe dessa consulta junto? Sim. É importante que tenha isso, então, porque o que é trazido pelo familiar tem muita valia nesse sentido. Porque, como eu falei, o idoso muitas vezes não tem a crítica e não reconhece essa condição, né? E aí a gente acaba fazendo a consulta em alguns momentos. Então, faz um momento em que estão os dois presentes, no outro momento a gente faz uma consulta somente com o idoso e depois somente com o familiar. Olha só, pessoal, que interessante. E aí, a partir de qual idade, então, que é necessário e importante fazer esse tipo de investigação? Então, isso faz parte da promoção de saúde no geral. Tá. Né? Se for colocar de idoso, 60 anos. 60 anos. Mas a gente pode já começar essa investigação antes. Antecipando. Principalmente se a gente tiver alguns sinais específicos. Isso. E que sinais seriam esses? O principal é a memória, né? As pessoas associam muito a demência com alteração de memória. Mas, além da memória, no quadro demencial, a gente tem que ter um comprometimento do pragmatismo. O que seria isso? Da sua capacidade de executar. Então, o exemplo que eu trouxe, conseguia fazer arroz e não está conseguindo mais. Então, já é um sinal de alerta que a gente tem que ficar atento, né? Então, tem essa questão do pragmatismo. Porque a memória, por si só, tem outras condições que podem interferir a memória. Por exemplo, um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, pode mexer com a memória. Mas não seria, na demência não é só memória, é memória e a dificuldade de realizar as suas coisas do dia a dia. Olha só, então, por onde que caminha essa investigação? Muito bacana saber, gente. Recebemos o nosso sinalzinho aqui de William Amaral nos avisando que temos perguntinha da nossa audiência, então vamos para a nossa primeira participação na tela. Carlos de Niterói, Rio de Janeiro. Carlos Carioca, seja muito bem-vindo aqui à sua consulta com hora marcada. Tenho 81 anos e moro sozinho desde que minha esposa faleceu. Meus filhos vivem insistindo para eu ir morar com um deles, mas eu gosto da minha casa, do meu ritmo. Eles podem me obrigar a vender a casa se eu quiser ficar aqui? Acho que o Carlos, ele representa muita gente, né, nessa pergunta. E aí, doutora? Sim, especialmente porque a pessoa idosa, a casa é o templo sagrado do idoso. Eu digo isso porque minha mãe é muito resistente de sair da casa dela. Se ela sai, ela vai para a casa de um dos filhos e ela quer voltar no dia seguinte, né? E eu vejo isso em muitos outros idosos, né? Eles são muito resistentes. Não, os filhos não podem obrigar, até mesmo porque... os filhos têm o dever legal, e eu vou um pouco mais além, que também é moral esse dever. É muito mais moral do que legal de assistir ao pai onde ele está. O pai está na casa dele, está no ambiente dele, então lá ele permaneça e cabe aos filhos a obrigação primária de assistir esse pai. A necessidade, na doença, enfim, estar atento. A esse pai que está lá. Agora, se é como o doutor menciona, no momento da doença, em que a doença é diagnosticada, que esse idoso já não tenha mais condições de permanecer sozinho, aí sim os filhos terão que, todos eles que têm obrigação primária de ou levar para morar, né, com o pai ou
disponibilizar um cuidador que possa acompanhar, enfim. No momento que esse idoso já não possa mais permanecer sozinho, que ele precise de assistência, cabe aos filhos providenciar para que ele tenha toda essa assistência. Mas enquanto ele tem o discernimento, tem capacidade, não necessite de supervisão, então a lei não vai obrigar que esse idoso se mude da casa dele para a casa dos filhos. Existe um conceito importante, né? Então, quando a gente fala dessas doenças crônicas, são doenças que elas têm uma evolução que inexoravelmente vai levar a um desfecho ruim. Demência, por exemplo, é uma delas. Então, quando a gente está frente a um quadro de demência, a gente fala que esse paciente ele está apto a entrar num programa de cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos tem muito a ser feito. E uma das coisas que se faz nesse momento inicial dos quadros demenciais é uma coisa que é um pouco jurídica, que é a diretriz antecipada de cuidado. Então, no momento em que esse paciente tem a lucidez ainda preservada, pode-se firmar um documento do que ele quer que seja feito com ele no final da vida. Olha, eu quero que tenha tantas intervenções médicas, olha, eu quero ser institucionalizado. Então, é um documento que o paciente firma, né? Muitas vezes faz isso com a parte da saúde, muito relacionado a qual tipo de intervenção ele quer sofrer, mas que também tem um pouquinho de contato aí com a área jurídica, né? Esse aspecto, eu entendo que esse aspecto seria relevante, porque o paciente ele já deixou ali, né, prescrito. Porém, a patologia, né, doutor, ela é um pouco imprevisível. Então, pode ser que haja necessidade de ter uma intervenção que não estava ali, autorizada já pelo paciente. E aí, cabe aos filhos que têm obrigação primária, na ausência dos filhos, né, com essa obrigação, aí sim outros parentes poderão assumir, tomar providências em relação aos cuidados que deverão ser realizados para com esse idoso. Especialmente na demência. A demência, né, no momento atual, eu mesmo, constantemente, principalmente no meio jurídico, a gente ouve histórias, né, decisões do judiciário, fatos que aconteceram, que caem, que filhos que abandonaram, pais que tiveram necessidade de buscar o judiciário para receber o básico, que é a alimentação, os cuidados, enfim, isso acontece muito. E é isso, então cabe aos filhos tomar essa decisão quando o idoso já não tem mais o discernimento para fazer as escolhas próprias, que é o princípio da autonomia, né, que cada pessoa tem. Então, quando no início de uma doença, por exemplo, o paciente, né, o idoso, ele faz um documento, firma um documento como esse, definindo diversas coisas que ele não gostaria de passar e tudo mais. Mas aí a doença vai se estendendo e aí procedimentos são necessários. Os filhos podem intervir contra esse documento a fim de manter a vida desse idoso ou não tem como mesmo? A vida precisa ser preservada. Então, no nosso ordenamento jurídico, inexiste a possibilidade de não se fazer nada e deixar que esse idoso vá embora sem ter os cuidados, né? Então, a vida ela precisa ser preservada. Então, sim, cabe aos filhos tomar as decisões. Mesmo que vá contra a vontade do paciente? Mesmo contra a vontade. Mesmo contra a vontade. Então, tem que ser feito. Queria aproveitar, então, para que você contasse para a gente quais são as obrigações dos filhos diante do envelhecimento dos pais. A obrigação dos filhos, né? Esse é o dever legal. Digo, eu não vou nem entrar no moral, porque o moral acho que todos nós sabemos qual é, né? Exatamente. Quais são as obrigações. Então, os filhos devem cuidar, devem preservar a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana não diz respeito apenas a preservar a integridade física, mas especialmente a mental. Então, o que caracteriza o maus tratos contra idoso? O ordenamento jurídico ele tem reconhecido diversas formas de maus tratos, desde uma casa suja, uma comida mal feita, uma comida com insetos, enfim, tudo. Tudo isso hoje é considerado maus tratos. Gritar com o idoso, todas as formas que venha a causar um dano psicológico nesse idoso é caracterizado maus tratos. Inclusive abandono, porque o abandono causa um dano psicológico, ainda mais além do que esse idoso provavelmente já está passando, porque o idoso, quando ele é abandonado, ele sente, quando o filho não visita, ele sente que o filho não visitou, quando os familiares não visitam, quando ele é isolado. Muitas vezes o idoso não se isola, ele é isolado pelos familiares. Do ponto de vista médico, a solidão também
leva mais ao adoecimento. Então, aquela pessoa que vivencia a solidão, que a solidão é um estado subjetivo, então é uma percepção que a pessoa tem de não pertencimento, de não estar envolvida, né, com o meio, em contato com outras pessoas. E a solidão por si só também aumenta as doenças crônicas, aumenta a prevalência de câncer e aumenta a mortalidade. Então, a solidão também, né, E é isso, então, o ordenamento jurídico, a solidão. Que o idoso se sente abandonado, se sente rejeitado. Então, isso é um dano, isso é um sofrimento. Então, o que é uma violência psicológica? É tudo aquilo que causa dor e sofrimento. E a solidão é a dor e sofrimento. E isso hoje é tipificado no nosso Código Penal, não somente no Estatuto dos Idosos, especialmente o Código Penal. Tanto é que as penas hoje, elas foram endurecidas. Então, a pena base pode ser de 2 a 4 anos. Se há uma lesão seja psicológica, uma lesão física, essa pena aumenta. E se chega ao óbito, pode chegar a 14 anos de reclusão. E não existe substituição da pena de reclusão por uma pena alternativa, como, por exemplo, a de restritiva de direitos. Não. Então, se for constatado que, de fato, aquele idoso ele foi vítima de maus-tratos, por parte de quem deveria prestar todos os cuidados, eu repito, todo o leque familiar. Porém, os filhos, eles têm a obrigação primária. Na ausência dos filhos, sim, tem os outros familiares ali, né? Os descendentes que nós falamos. Mas, havendo os filhos, a obrigação primária é dos filhos. Muito bacana, muito importante, e isso, muito esse necessário. abandono caracteriza o maus-tratos. Então, a pena realmente foi muito endurecida exatamente para frear para coibir esse tipo de quantidade de abandono que tem se visto nos últimos tempos. Você tem tido contato com esses casos, doutor, no seu consultório, no seu acompanhamento das famílias? Fala mais propriamente da atuação no público, no SUS. Então, aqui em São Paulo agora tem instituído um programa que chama PAI, Programa de Acompanhamento de Idosos. Né? O que é esse programa? Existe um médico que é responsável por essa equipe, que trabalha em conjunto com o médico da equipe de saúde da família, e existem acompanhantes de idosos. Qual que é a ideia? É tentar inserir cada vez mais esse idoso no dia a dia, na vida. Ele vai acompanhar o idoso num tratamento médico que ele precisa, vai acompanhar o idoso para fazer compras, muito para tentar suprir essa ausência da família. E aí, paralelamente, existe um trabalho da assistência social em busca da aproximação da família e da responsabilização desse idoso que fica, de certa forma, abandonado. Então, isso é bastante frequente, assim, na periferia de São Paulo, a gente encontra bastante disso. Existem as instituições de longa permanência para idoso também, que muitas vezes a família acaba lançando mão quando não existe condições de recurso, de dar o suporte que o idoso necessitaria, porque às vezes também tem uma família que está vulnerável, que está empobrecida, né? E o idoso está dentro desse contexto, aí às vezes acaba tendo esse destino para instituições de longa permanência. Porque quando chega nesse ponto, aí você ou opta por pagar ali um cuidador, né, se houver recursos, ou então tem a possibilidade de colocar numa casa de repouso, onde esse paciente vai ser assistido e todo o cuidado que ele precisa ele vai receber, certo? E aí, por onde caminha essa escolha, doutora? Certo, então, a escolha, como o doutor bem disse, né? Quando a família não tem condições econômicas de assumir o custeio de todas essas despesas, porque as despesas são altas, principalmente quando o idoso, ele porta uma doença que seja a demência, um quadro de demência. Que demanda cuidados especiais. Exatamente. Só que, ainda assim, que se opte por colocar esse idoso numa instituição de longa permanência, ainda que seja oferecida pelo Estado, permanece o dever legal dos filhos de não abandonar essa visita, estar ali acompanhar. Mas o que se vê, infelizmente, Dani, não é isso que acontece. Muitos filhos colocam os pais numa instituição dessa e simplesmente esquecem que o pai está lá. Não tem afeto nenhum, né? Nenhum. Então, principalmente, o doutor, acho que vai concordar, eu não sei, eu não sou médica, mas o que eu vejo de pacientes com demência, principalmente, e esse paciente, quando ele está isolado, a tendência é que essa doença vai evoluir mais rápido. Agrave ainda mais. Porque é a dor, o sofrimento e se abandona. Então, no direito, o ordenamento jurídico, ele trata isso como abandono, a negligência. Isso entra
como maus tratos, ele é enquadrado como uma das formas de maus tratos. Perfeito. Para quem está aqui gostando do nosso bate-papo, consulta ao doutor, vai para um rápido intervalo e já já voltamos com mais conversa, gente, sobre a saúde do idoso. Já estou te esperando. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na Hit TV, nós estamos batendo um papo a respeito da saúde do idoso. Pois é, um papo para lá de importante, porque a gente está trazendo aqui questões que vão além do nosso corpo físico. A importância da gente manter a qualidade de vida, gente, focando na saúde mental desse idoso, focando na saúde social e principalmente, gente, com relação às questões jurídicas, que muitas vezes a gente tem dúvida, a gente não sabe quais caminhos que existem, por onde caminhar. Então, consulta ao doutor hoje está bastante informativo. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Tecnologia chegou para facilitar a nossa vida, é só você compartilhar o nosso link de transmissão com quem também precisa receber esse tipo de informação. Te convido, é claro, a você participar dessa consulta que foi marcada para você. É só encaminhar para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que caso você não queira se expor, basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado e manter a sua mensagem anônima. Combinado? Temos, é claro, a nossa clássica enquete já em seus minutos finais. Já estamos aí no segundo bloco, portanto, não perca a oportunidade de participar. Corre lá no nosso Instagram, @consultaodoutor Hit TV. Muito fácil. Vai lá nos stories que você vai achar essa enquete que vai aparecer agora na nossa tela. Vamos lá. Qual você acha que é o maior desafio quando a gente fala em cuidar bem de um idoso? Lidar ali com a falta de informação, com o apoio jurídico sobre direitos e decisões que são de fato legais, identificar e agir diante de situações de negligência e também situações de abuso, entender aonde que a gente encontra essas situações, o que caracteriza uma situação de negligência, uma situação de abuso, conseguir manter a saúde física e também a saúde emocional do idoso no dia a dia ou garantir, é claro, o respeito à autonomia sem colocar em risco a sua segurança. Clica lá na alternativa que a gente vai entender um pouquinho mais a respeito dela. Combinado? Para quem acabou de chegar, deixa eu te apresentar Maria Bethânia Costa, nossa advogada, que está aqui com a gente compartilhando todo o seu conhecimento, e também o Dr. Ricardo Sadriano, médico de família com especialização em medicina do estilo de vida. Aproveito, é claro, para agradecer mais uma vez a presença de vocês por aqui. Estávamos falando no primeiro bloco, antes da gente partir para o intervalo, sobre a importância, gente, de não deixar esse idoso isolado, porque isso pode, inclusive, refletir no agravamento de doenças degenerativas, de doenças crônicas, né? Existem estudos e a comprovação do dia a dia o quanto esse idoso mais isolado é colocado cada vez mais em risco. E aí eu queria saber com o doutor, porque a gente vive aí, infelizmente, numa epidemia de saúde mental, uma epidemia de casos de ansiedade, de casos de depressão, e eu queria entender por onde que caminham as dificuldades quando a gente fala a respeito da depressão instalada num paciente idoso, assim, quais são as diferenças para um paciente mais jovem, quais são as dificuldades no tratamento, no reconhecimento? Como eu comentei, né, no primeiro bloco, quando a gente faz aquela avaliação multidimensional do idoso, tem uma perguntinha aí destinada à questão da depressão, né? Então, nas últimas 2 semanas, você se sentiu triste, desmotivado? Nas últimas 2 semanas, você perdeu o interesse de fazer as coisas do seu dia a dia? Né? Quando a resposta é sim, isso é uma pergunta que abre o nosso olhar para essa investigação. As condições de saúde mental estão cada vez mais frequentes e na população idosa isso também é muito prevalente, né? E aí acaba muito ficando mascarado por isso. Ah, tá velhinho, não quer mais fazer as coisas, tá quietinho. E não, na verdade precisa de tratamento e aí tem 2 formas de a gente fazer essa abordagem, né? Existe a prescrição medicamentosa, né? Os medicamentos evoluíram muito, os remédios antidepressivos têm um potencial muito grande aí de trazer mais ânimo, mais vida para os idosos. E além da prescrição medicamentosa, existe a prescrição social. O que é isso? A gente vai prescrever interações.
Então, buscar espaços públicos em que ele possa ter interação com outras pessoas. Vai fazer um artesanato, gosta de fazer o quê? Gosta de fazer tricô, gosta de dançar. Então, buscar também essa prescrição social, além da prescrição medicamentosa nesse tratamento dos quadros de depressão. E é importante também, isso vale para a população mais jovem, né? Porque existe muito estigma com relação às questões de saúde mental. E aí tem familiar que fala, não, isso é frescura, isso é bobeira. Então, muitas vezes a gente traz também o familiar para a consulta para explicar, olha, é uma depressão, né? Porque às vezes fica o preconceito da própria família, né? Com relação a essa questão de saúde mental. E eu também acho que existe uma grande resistência por parte até desse idoso, do paciente, de entender e aceitar o uso de medicamentos, por exemplo. Existe também. Isso é um desafio, a adesão ao medicamento é um desafio. Do mesmo jeito, para hipertensão, diabetes, que não sente nada, nessa questão de saúde mental também acaba sendo um desafio. Acho que existe um grande preconceito. E aí eu queria entender por onde que caminha aí, em termos de leis, esse cuidado, esse olhar para esse paciente. A escolha dele determina ou uma intervenção médica, um tratamento necessário pode ser obrigado, entre aspas. No momento que percebe-se que essa pessoa que necessita dos cuidados, né, seja o idoso, ela, de fato, ela não tem condições psíquicas para fazer a escolha, sim, um familiar deverá, na verdade, escolher por ela e vai ter o respaldo legal. Um grande exemplo, nós vemos muito isso, é um paciente com câncer. Muitas vezes o paciente com câncer, ele chega um dado momento, ele não tem mais condições de escolher o tratamento. Então, os familiares, sim, que estão ali acompanhando a doença, eles acabam por escolher e o ordenamento jurídico dá esse respaldo, né? Porque essa pessoa, de fato, ela não tinha condições de escolher o plano terapêutico que melhor seria para preservar a vida dela. Porque tudo que se faz pelo ordenamento jurídico é com o intuito de preservar a vida, de manter aquele paciente vivo. Então, ele tem direito de ter o tratamento adequado, tem direito de ter a dignidade dele mantida. Então, por isso que o ordenamento jurídico socorre, né, dá o resguardo para que esse familiar tome a decisão. Claro que existem alguns procedimentos médicos, né, da legislação médica que devem ser tomados para que até o próprio profissional médico ele tenha o resguardo, se esse paciente no futuro fala, mas eu não autorizei esse procedimento. Então, aí também existe no ordenamento, na lei, né, que trata do direito médico, alguns detalhes burocráticos que têm que ser tomados ali pela equipe que está responsável pelo tratamento. Como que se dá esse processo de interdição do idoso? Então, interdição quando o idoso ele não tem mais condições de fazer as escolhas dele, especialmente em casos de demência, né? Que é uma doença degenerativa. Então, chega um momento que, de fato, o idoso não tem mais condições de tomar nenhuma decisão. Ele precisa de supervisão para as atividades básicas diárias. É nesse momento que entra a curatela. Eu já vi casos de ações judiciais, não atuei, mas acompanhei de perto, em que logo que se descobriu-se a demência, o familiar já entrou com um pedido de curatela. Foi negado, porque o idoso ainda tinha capacidade psíquica de fazer as escolhas dele. Mas à medida que a doença evolui, que ele deixa de ter essa capacidade civil que nós chamamos, né? Aí existe uma ação judicial que deve ser movida, que é o pedido de curatela, interdição e curatela desse idoso. Então, vai ser nomeado um curador, né, que normalmente é um dos filhos, ou pode ser essa curatela compartilhada também, ou uma pessoa que esteja mais capacitada para o exercício da curatela. Esse curador precisa ser obrigatoriamente uma pessoa que acompanhe aquele idoso, que esteja acompanhando o dia a dia, não presente. Apenas nas questões financeiras, não envolve apenas as questões financeiras, mas especialmente todas as decisões relacionadas a esse idoso. Então, esse curador, ele assume uma responsabilidade muito grande em relação àquele idoso. Praticamente todas as decisões da vida civil desse idoso serão tomadas pelo curador. E assim, como que acontece esse processo de interdição? Qual o tempo que ele demora para ser efetivado de fato? O Código Civil, ele dispõe, na verdade, que recebida essa ação, quem é o réu dessa ação é a pessoa que busca a interdição.
Né? Então, se essa pessoa já não tem mais capacidade civil, o dispositivo civil, ele diz que o juiz ele precisa marcar uma audiência onde essa pessoa que está para ser interditada é levada à frente do juiz, ou o juiz, na impossibilidade, ele vai até essa pessoa, faz a citação e ele já faz a avaliação ali. Né? E naquele momento ele já pode deferir, inclusive, a curatela provisória. Tá? Então, é um procedimento célere, até porque não existe o contraditório e ampla defesa, porque é uma pessoa que não tem mais capacidade plena que está ali na parte contrária, no polo passivo da ação, né? Então, segue um rito diferenciado, ele é mais célere. Não precisa uma avaliação pericial, por exemplo. Então, normalmente se leva, vai haver uma perícia, mas de imediato, o juiz pode requerer que essa pessoa seja levada a ele ou ele vai até essa pessoa. O mais comum é que o juiz marque realmente uma audiência para que essa pessoa seja apresentada lá na presença dele. Os documentos médicos, quando se distribuem uma ação, são essenciais. Já de um médico assistente, porque essa pessoa ela já tem um médico que assiste. Independente da doença, se for uma demência, existem casos de doenças psíquicas, né, que muitos jovens possuem também, que você pode pedir a interdição se ele não tiver mais condições de tomar decisões ou se na tomada de decisões você percebe que ele está colocando a própria vida a risco. Então, cada caso precisa ser analisado, o laudo, né, o parecer do médico que assiste aquele paciente é muito importante, ele precisa detalhar o porquê. Eu sou muito criteriosa quando eu vou ajuizar uma ação pedindo interdição. Então, eu sempre peço para os familiares, me encaminha um parecer do médico, ele precisa ser muito detalhado, ele precisa explicar o porquê esse paciente, ele não necessita mais, ele necessita de uma supervisão, ele não tem condições, qual é a evolução da doença, para que se tenha êxito na ação, porque caso contrário não se tem. E essa ação prolonga. Muitas vezes são casos que precisam de interdição imediata, que não dá para aguardar muito tempo. Precisa ser bem agilizado esse processo. Sim. Então, tem todo um procedimento legal ali que um advogado que conheça bem a matéria vai conseguir melhor orientar o familiar para que saia rápido. Perfeito. Temos, pessoal, mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então, vamos lá agora uma pergunta anônima. Sinto muitas dores nas pernas e também nas costas, mas o que mais me dói é a solidão. Tenho 79 anos e quase não recebo visitas. O que eu posso fazer para não deixar a tristeza, gente, virar doença? E aí, doutor? Poxa, sinto muito aí. E isso, né, é o conceito da dor emocional. Né? Então, ela falou que ela sente dores nas costas, dores no corpo, mas o que mais dói é a solidão. Porque a dor emocional, a gente também mede isso no cérebro. Então, as pessoas que têm sofrimento, né, têm traumas muito intensos, elas têm a área do cérebro relacionada à dor mais ativadas também. Então, essa questão, e a gente já comentou sobre isso, né, no início do programa, o impacto que a solidão traz na questão do adoecimento. Né? Aí a recomendação é assim, primeiro, né, tem que avaliar se esse isolamento não está muito associado a um quadro de depressão, e aí, assim, buscar o tratamento para essa depressão, e a partir do momento em que tem mais ânimo, mais disposição, ir buscando e resgatando aquilo que na sua vivência, na sua essência, te traz mais prazer, te traz mais... que desperta a vida em você e ir atrás disso, né? Como eu comentei, às vezes é um artesanato, é um tricô, sabe cantar, participar de atividades na igreja, de atividades na comunidade, né? E ressalto novamente, né? A questão do relacionamento é o principal pilar, assim, de um envelhecimento saudável. E é muito bacana essa questão, porque é um momento, às vezes, de recalcular a rota e reconhecer o sofrimento, reconhecer a dor é o primeiro passo. E aí, a partir de então, você consegue, é claro, ir buscar ajuda, que seja através, é claro, de um medicamento para te tirar dessa crise inicial. E aí, conforme você for retomando, então, o gosto, né, pelo dia a dia, pela vida, pelas coisinhas básicas, retraçando mesmo a sua rota, né, recalculando mesmo, ali, então, você vai conseguir voltar a sentir prazer pelas pequenas coisas. E essa interação social é muito importante. Queria aproveitar, doutor, para abrir um parênteses aqui no nosso bate-papo, para a gente falar um pouquinho a respeito do risco de quedas, que é uma questão bastante importante, determinante, né, nos nossos idosos, e quando ele está sozinho, esse risco fica muito maior, não é? Sim. A estimativa, os números mostram que as pessoas acima de 65 anos, 25% delas já caíram.
E a queda, muitas vezes, é um evento muito trágico para o idoso, né? Porque a queda leva a uma fratura, que aí vai levar a uma imobilidade, dessa imobilidade aí vai ficar com medo de sair da cama, medo de levantar, então traz uma série de consequências, né? A gente fala que é uma cascata iatrogênica, que vai acontecendo condição, agravo atrás de agravo. E aí, na prevenção disso, né? Como que a gente previne isso? O principal é você ter um envelhecimento ao longo da sua vida saudável. Então, essa prevenção já começa na idade mais adulta, né? E aí, o principal seria a atividade física, né? Então, qual que é a recomendação? 150 minutos de atividade física de intensidade moderada. O que seria isso? Eu faço uma caminhada mais rápida, que eu sinto o coração acelerar, que eu transpire um pouquinho, associado a 2 sessões de exercício de força. Então, a musculação tem um impacto muito importante na questão de prevenção de quedas e na questão da prevenção do déficit cognitivo leve, que é um estágio que antecede ao estágio de demência. Então, esses são os dois pilares fundamentais. Naquele que tem um alto risco de queda, também pode fazer exercícios de equilíbrio. E aí, assim, você consegue acesso a isso no YouTube, coloca exercícios para idosos em casa. Então, você pode fazer exercício com a sua cadeira da sala. E isso pensando no idoso, né? Inclusive trazer esse fortalecimento. Fortalecimento muscular, né? Então, o músculo é vida. Então, é importante isso. A avaliação da audição e a avaliação da visão também são fundamentais, como a gente colocou naquela outra situação. E o ambiente. Então, a gente precisa ter o cuidado com o ambiente. Então, casa de vó, né, tá sempre cheio de tapetinho, de coisinhas para tropeçar. Então, é importante ter esse reconhecimento do ambiente. Eu, como médico de família, a gente faz visita domiciliar e também consegue fazer esse mapeamento no domicílio. Que bacana. Mas o principal, evitar tapetes, áreas bem iluminadas, muito cuidado na hora de se levantar na madrugada, às vezes acaba indo no banheiro, então ter um cômodo mais iluminado, ou uma lanterninha na cabeceira. São cuidados que são importantes. Mas o que eu colocaria, o principal é isso, é pensar no envelhecimento antes, pensar em fazer atividade física, na questão da musculação, do exercício de força. Isso é verdade, né? Essa atividade física. Eu faço musculação já há muito tempo, eu sou amante da musculação. E até no local onde eu treino tem uma senhora. E outro dia eu conversando com ela, não é idosa, 89 anos. E ela me falou, eu faço musculação há 40 anos. Olha só. Eu falei, olha, ela parece com 60 anos. Então, é importante, você percebe? O músculo, né, vai evitar esse tipo de situação. A gente sempre costuma dizer aqui bastante, né, no Consulta Doutor, sobre a importância da gente cuidar da nossa poupança de músculos, porque ela que vai garantir ali a nossa longevidade com autonomia, mobilidade em dia, tranquilidade principalmente. Queria que você falasse, doutor, um pouquinho pra gente sobre quais são os cuidados legais, dicas que a gente precisa ter na contratação de cuidadores. Eu acho que, do ponto de vista legal, esse cuidador ele precisa ter a capacidade técnica para lidar com a doença daquele paciente que ele vai cuidar. Porque o que se vê são cuidadores sem essa capacidade. Então, por exemplo, uma demência. A demência tem estágios, é uma doença que tem estágios. Esse cuidador, ele precisa ter a capacidade técnica para lidar com o estágio da doença daquele paciente. Porque, caso contrário, esse cuidador não vai conseguir lidar, ele pode ser maléfico para esse paciente, não fazer o bem e acabar fazendo mal. Então, tudo isso, o familiar, ele precisa estar atento também. E quando existe um curador, o curador é responsável por gerir tudo isso, por gerir os medicamentos, por gerir o médico que está assistindo, por gerir a atuação desse cuidador, o ambiente que esse paciente está, que esse familiar está, a alimentação que esse familiar, tudo isso é encargo do curador que foi nomeado, então vai muito além das questões financeiras. Questões financeiras vai custear tudo isso. Vai viabilizar. Vai viabilizar, exato. A palavra é essa, vai viabilizar. Bacana. Mas por trás das questões financeiras tem todos esses cuidados. Então o curador não pode simplesmente ele fazer a administração dos recursos desse idoso sem tomar providências em relação a todos esses cuidados. Aí ele vai estar violando o encargo para o qual ele foi nomeado. Ele pode responder, né, por conta disso. Inclusive, poderia entrar nos maus tratos. Se esse idoso não teve o cuidado necessário e
ocorreu alguma coisa, ele vai responder, seja materialmente, né, seja civilmente, seja penalmente. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas não apenas o cuidador, de todos os familiares. O dever são de todos os filhos, por exemplo, né? Mas o cuidador é aquele que puxou para si essa responsabilidade de fazer toda essa administração. Perfeito. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então, vamos lá. A gente perguntou qual você acha que é o maior desafio quando a gente fala em cuidar bem de um idoso. 57%, alternativa mais votada, lidar com a falta de informação e o apoio jurídico sobre direitos e decisões legais. 22%, identificar e agir diante de situações de negligência ou abuso. 15%, conseguir manter a saúde física e emocional do idoso no dia a dia. 6% ali, garantir o respeito e a autonomia sem colocar em risco a segurança. Queria a avaliação de vocês com relação ao resultado dessa nossa enquete. Surpreendeu? Vocês acharam que diz respeito com o que vocês acompanham no dia a dia? Começando pela doutora. Eu acho que para mim sim, é muito difícil você administrar todos os cuidados que essa pessoa, todas as necessidades que essa pessoa tem. Como o doutor falou, muitas vezes aquela pessoa que tem o dever de cuidar, que tem o dever legal de cuidar, ela também está doente. Então, muitas vezes, ela deixa de cuidar porque ela não tem condições de cuidar. Então, essa pessoa também, ela precisa de cuidados. Então, os próprios médicos, é exatamente isso que o doutor falou, os próprios médicos, eles costumam falar. O cuidador, ele precisa ser cuidado, ele precisa estar sadio. Então, para todas essas questões, essa pessoa que está por trás, ela tem que estar sadia. O envelhecimento é uma angústia de todo mundo, acho que a pesquisa reflete a resposta. É uma angústia, as pessoas estão vivendo mais, você já trouxe esse dado, né? Então, as famílias agora estão... Não se esperava isso, hein? Tanto que, recentemente, o Ministério da Saúde mudou a recomendação do exame de mamografia. Então, mamografia era recomendado só até 69 anos, se a gente pensar em política pública de exame no geral. Eles ampliaram agora até para quase 75 anos, com 74 anos. Resposta a essa questão do envelhecimento. E aí, se você não envelhece com saúde, vai acabar sendo, de certa forma, um fardo, vamos dizer assim, para essas famílias. E isso vai angustiar muito as pessoas, né? Então, acho que a resposta aí reflete muito essa angústia do que fazer e agora, como que eu posso ajudar nesse sentido, né? Quais são minhas obrigações, quais são os meus deveres aqui, meus direitos nesse momento. Queria até aproveitar esses minutinhos finais e que você trouxesse aqui uma dica para quem está começando aí a cuidar de um parente idoso, assim, o que é importante? Você falou bastante sobre essa questão do cuidar de quem cuida, que até a doutora trouxe aqui para o nosso bate-papo. Então, eu queria aproveitar que você deixasse um recado aí para quem vai encarar esse grande desafio. O principal é o afeto. Eu acho que o cuidado vai ser prestado de uma forma adequada, independente, não estou falando do ponto de vista técnico, mas pensa que na sua frente tem uma outra pessoa, que você tem um laço, que ela tem uma história de vida. Então, acho que o principal ponto é respira fundo, pensa no afeto, pensa no cuidado que você vai estar colocando nessa relação. Acho que o principal, a minha mensagem seria essa, o afeto desse encontro que você vai ter e valorizar cada momento que você está diante daquela pessoa. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Obrigado. Foi muito bacana esse bate-papo. E aproveito, é claro, para deixar os contatos destes doutores para que você conheça um pouco mais a respeito do trabalho deles. Doutora Maria Bethânia Costa, advogada, deixa à sua disposição o Instagram, doutora_Betânia Costa, WhatsApp 0 operadora 11 95395 1619. E o doutor Ricardo Sadriano deixa à sua disposição, ele é médico de família, o Instagram, o Médico da Família, e também o WhatsApp, 0 operadora 11 97290 5518. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar no nosso Hit Canal, gente, sempre às 16 horas de segunda a sexta-feira. Muito obrigada pela parceria, pela companhia. Até mais.